Fala galera, tudo bem? Meu nome é Roberto Falcione, sou professor de História e em nome da editora Saia Digital, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje é a continuidade do nosso conteúdo do Renascimento, nossa aula 2, página 648 para vocês acompanharem junto comigo, semana 7. Vamos lá. O que nós veremos hoje? Características do Renascimento e o Renascimento científico, o humanismo. Na aula passada, vamos retomar aqui aquela atividade anterior. A resposta correta, a essência do Renascimento seria, letra D, a valorização do homem por sua razão e por suas criações, difundindo a confiança nas potencialidades humanas e superando o misticismo dominante no período medieval. Página 655, a respeito do Renascimento, a resposta correta seria 1, 2 e 16. A1, a riqueza gerada pelas conquistas marítimas, o comércio favoreceu dando renascimento na Itália. A2, os mecenas, o professor Roberto aqui respondeu, sobre essa classe burguesa comerciante que tivesse dinheiro suficiente para manter e patrocinar esses artistas. E a 16, em razão do grande volume de capital concentrado em cidades como Florença, Veneza e Gênova, o renascimento cultural se iniciou na Itália e se espalhou por outros países europeus, por exemplo, a Espanha. Não somente cada país, nós vamos ver nessa aula, alguns países europeus teve outras manifestações renascentistas características de cada país. Vamos lá, por que a 4 não é? Diferente de artes plásticas, a literatura teve pouco destaque durante o Renascimento. Não, jamais. Apesar de obras pontuais como os Lusíadas, houve pouquíssimo investimento nesse segmento cultural? Não, claro que não. E a 8, por que não é? Classe social em ascensão no século XV, a burguesia combateu o avanço renascentista? Não, ela foi patrocinadora do avanço renascentista. Características do Renascimento. Eu vou começar com o nosso amigo Leonardo e esse cara que não é do cabaré, esse é da Vila da Vinci. E o Leonardo da Vinci, que era da Vila Vinci, por isso que é Leonardo da Vinci, característico de vilas italianas, você receber não o sobrenome, mas sim a origem da vila onde você morava, isso explica de onde ele era. É o maior gênio do Renascimento e uma pessoa que eu tenho aqui que apontar 3 categorias de invenções de Leonardo da Vinci. Primeira, as que deram certo. Segundo, que dariam certo, mas não tinha tecnologia na época. Nossa, professor, ele estava à frente do tempo dele? A gente discute muito sobre essa frase, um homem acima do seu tempo, porque todos nós somos de nosso tempo, né? Eu sou do meu tempo, você é do seu tempo, né? Meu pai é do tempo dele. Mas enfim, ele conseguiu a proeza de inventar algumas coisas tecnológicas que não tinham tecnologia, algumas invenções que não tinham tecnologias para ser produzidas na época. Já vamos discutir sobre isso. E a terceira, pirou na maionese, não deu certo. Deu certo, poderia dar certo, mas não tinha tecnologia, não deram certo. Deu certo. Homem Vitruviano mostra toda uma complexidade matemática do corpo humano, detalhes. Leonardo da Vinci foi responsável, inclusive, por conseguir encontrar a corrente sanguínea. Isso significa que ele fazia estudos anatômicos do corpo humano. Não é de um dia para o outro, você está ali, olha para uma pessoa e fala, opa, descobri a corrente sanguínea tua. Se você descobriu a corrente sanguínea, é porque você está estudando o corpo humano. Fazia estudos anatômicos. Mas não pode estudar anatomia. É pecado. O corpo humano é uma obra de Deus. Essa era a mentalidade medieval. Pensa a coragem de Leonardo, Michelangelo. Dá para brincar que é os 4 tartaruga ninja? Dá para falar que é o Donatello também. E o Rafael. Pensem a coragem desses renascentistas, Buonarroti, de pegarem corpos humanos
na base da clandestinidade, na base da tudo escondido, levar para casa, estudar esse corpo e fazer essas descobertas, registrar as descobertas, enfrentar o que se entende como pecado, que inclusive pode levar eles para a fogueira, inclusive, porque é um pecado, uma heresia estudar o corpo humano e seria motivo para ser levado para o tribunal da Santa Inquisição e, quem sabe, até mesmo serem considerados culpados e terminar no fogo da purificação. Deus o livre. Fogo da purificação, a fogueira que iria limpar a sua alma. Deus o livre. Deus o livre. E aí? Vamos ver as principais características, depois de nós entendermos um pouquinho dessa genialidade aqui do Leonardo da Vinci. Algumas coisas que deram certo, poderia e não daria. E não deram certo. Deu certo. Vamos lá. Obras de arte, a máquinas de guerra que ele criou na época, algumas pontes que ele construiu, a sua principal obra, mais famosa, que está no Louvre, tadinha, 40 e poucos centímetros, assim, a gente fica imaginando que é uma coisa gigantesca, chega lá, aquela fila de 4, 5 horas no Museu do Louvre, em Paris, para você ver uma obra de 40, 50 centímetros, a Mona Lisa, e aquela característica impressionante de sensação de movimento com os olhos, né? Parece que você está movimentando. Quem nunca viu isso, pesquisa aí, obra Mona Lisa, pega quem tiver em notebook, né? Ou no tablet, ou no celular, melhor até, mais rápido, pelo smartphone, movimenta a obra, e você vai ver que os olhos da Mona Lisa, parece que ela está sempre em movimento, sempre te olhando. É uma técnica de química, significa que o Leonardo também estudou química para misturar as tintas de maneira correta com sistema de sombreamento, com técnica de sombreamento. Poderia dar certo, mas não tinha tecnologia na época. Nós temos projetos de canhões, temos projetos de tanque de guerra, isso mesmo, está falando 500 anos atrás. Uma ponte com cabos que manteriam essa espécie de uma passarela, uma ponte. Tá aí uma dica, um desafio aí, professor Roberto, para você. Pesquisa aí, ponte, país da Europa, isso há 10 anos atrás, pagou para ver, como diz o outro, né? Vamos pegar esse projeto, será que funcionaria? Os engenheiros gostaram da brincadeira, botaram, e não é que a ponte funcionou? Pesquisa aí, que país é esse, que cidade é essa na Europa, que pagou para ver, como diz o outro, e montou a obra da ponte de Leonardo da Vinci, e ela existe, esse projeto existe, e que coisa magnífica arquitetônica, vale a pena você dar uma pesquisada. E claro, é um inventor, claro que ele tinha que dar uma pirada na maionese, tem asas de morcego, tem umas coisas ali que realmente não dariam certo. Asa delta, tecnologia que não tem na época, entra aqui, olha, é um nome mais fundamental para nós entendermos a essência do Renascimento, a do descobridor, a da experiência, o de experimentar a vida. Leonardo da Vinci. Característica do Renascimento: humanismo, valoriza, está muito ligado ao antropocentrismo. Vamos pegar aqui a palavra e vamos colocar a essência da nossa aula. Se vocês entenderem o que o professor Roberto vai explicar agora, vocês entenderam a nossa aula. O Renascimento, já diz a palavra, é renascimento. Você está renascendo. Mas renascendo, como assim? Estou voltando a nascer? Eles acreditam que tinha a antiguidade clássica, onde nasceu a cultura greco-romana, que veio a Idade Média, a Idade das Trevas, são eles que inventaram esse termo, Idade das Trevas, e que eles, modernos, renascentistas, estavam renascendo, estavam resgatando a cultura da antiguidade, que a Idade Média da Idade das Trevas teria com o obscurantismo, com as ideias de superstições, né, atrasado a ciência, atrasada a cultura. Por isso o termo renascimento. Estamos renascendo, renascendo das cinzas, renascendo das trevas que a igreja, que a religião nos colocou, que a ideia do pecado nos colocou. Dentro disso, para valorizar a ciência, para resgatar o conhecimento, eles acreditavam que tinha que colocar o homem, antropocentrismo. Tinha que colocar o homem, antropo, que significa homem, centrismo,
centro, no centro do universo, no centro das discussões, no centro como um assunto. Tudo girar em torno do homem. Porque na Idade Média, aí vem a crítica deles, como Idade das Trevas, tudo girava em torno da religião. Tudo girava em torno de uma mensagem religiosa. Tudo girava em torno de Deus. Por isso, o termo que eles falavam, que era, na Idade Média, era teocentrismo. Vou colocar aqui que não aparecia muito bem para vocês. Aqui tudo bem? Tranquilo aqui para vocês? Aqui, eu vou repetir aqui, porque a gente cortou um pouquinho ali a tela, peço desculpas. Teocentrismo. Deus. Centrismo, centro. A Idade Média, tudo gira em torno de Deus, da religiosidade. E para se desenvolver, segundo eles, segundo os renascentistas, para se desenvolver a ciência, teria que se passar a colocar o centro das atenções no homem, na sua produção, na ciência, no conhecimento do homem, na razão. Aí então a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. Essa é a nossa aula de hoje. O que é o Renascimento, professor? É a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. É o resgate e continuidade da cultura greco-romana na Idade Moderna. A Idade Moderna começa em 1453, com a queda de Constantinopla. Matamos nossas aulas. Pegaram isso, pegaram a nossa aula de hoje. Vamos agora rechear esse esqueleto aí. Antropocentrismo, está aqui. Pausem o vídeo, deem uma lida com calma. Segundo ela, o humano é uma criação de Deus e isso implica estar subordinado a ele. Isso é um teocentrismo. No antropocentrismo, desse modo, o pensamento teocêntrico coloca o ser humano subordinado às designações divinas. No Renascimento, a ideia do homem como a medida de todas as coisas. Raciocínio oriundo de uma frase do filósofo grego da antiguidade, Protágoras, ou seja, o antropocentrismo. Naturalismo, outra característica, né? A partir da retomada dos pensadores clássicos, além do humanismo, surgia também no contexto do Renascimento o conceito de naturalismo, uma visão de mundo que valoriza a natureza e que entende que essa como meio de explicar o mundo com suas próprias leis. Individualismo, o impulso comercial e a acumulação de riquezas estimularam a valorização da capacidade de cada um, individualmente, como responsável pelo seu próprio sucesso ou fracasso, de modo que ganhou força a ideia de empenho e de mérito individual. Formou-se nessa época, então, a ideia de individualismo. O que é o antropocentrismo? Olha essa obra de arte do Michelangelo, que a gente brinca na história, custou o olho da cara. Ela está no teto da Capela Sistina, no Vaticano. Está aqui, então, o nome da obra, Criação do Homem, ou Criação de Adão. Está aqui o Adão. Ele está tocando o dedo de Deus, o famoso dedo de Deus. Então, aqui é uma representação. O Deus está sendo representado como homem. Então, o Renascimento, e desde no início da primeira aula, da aula passada, da aula 1 do Renascimento, continua a religiosidade. A Igreja Católica foi uma grande mecena, ela patrocinava as obras de artes. Nós temos milhares de pinturas e esculturas com temas religiosos, mas é o homem que está sendo aqui em centro no assunto. O tema é uma passagem bíblica, Gênesis, a criação do homem. Mas é o homem que está no centro do universo. É a obra de arte, é o corpo humano que está sendo valorizado. Não por acaso as obras de arte da Idade Média eram pinturas meio que mecanizadas, sem sensação de plano de fundo, sem sensação de movimento. Olha Deus tocando o dedo de Adão. Então aqui nós temos uma modificação de pinturas e tudo voltado ao homem. Deus sendo representado como homem. Nós não temos uma representação de Deus na Idade Média como era. Não temos uma pintura falando, olha, Deus é assim. Normalmente era representado como uma luz, inclusive. Mas aqui não, é Deus como um homem. Homem mais velho, barbudo. É homem. Antropocentrismo. A religiosidade continua. São obras de arte em capelas da Igreja Católica, lá no Vaticano, na igreja.
com títulos e temas religiosos, a criação de Adão, Davi, Moisés, a famosa obra de Moisés, de Michelangelo. Mas o homem está no centro do universo. O corpo humano, e as crianças sempre brincam, né, com essas obras nos livros de história, ele está pelado, mas a questão não é nudismo. A questão é a valorização do corpo humano. Veja detalhes da obra de Adão. Como que Michelangelo, para entender um abdômen, o corpo, a perna, os braços, o pescoço, estudos anatômicos que esses artistas precisaram fazer, Leonardo, Michelangelo, Buonarroti, Donatello, para fazer essas obras de arte. Precisa ter um conhecimento do corpo humano. Não por acaso o professor Roberto, péssimo pintor, né, vai fazer seu desenho, ele faz o famoso palito, porque eu não entendo nada, nem de corpo, nem de pintura. Está muito relacionado. É isso que nós estamos então trazendo para vocês aqui. No próximo slide, o racionalismo defendia que todo conhecimento humano que fosse produzido na sociedade deveria ser a base da observação e experimentação. Aqui está um dos grandes nomes, o Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johann Kepler. Não por acaso o Nicolau Copérnico termina queimado na fogueira, polonês Nicolau Copérnico. Ele confirmou outra teoria do Renascimento, que é a do heliocentrismo, em mudança com a visão que eles tinham na Idade Média, que a Terra era plana. Pelo amor de Deus, vocês aí de redes sociais hoje, a Terra não é plana. Nós temos estudos científicos, nós temos constatações científicas, nós temos 500 anos de estudos, para daí agora aparecer na rede social que a Terra é plana. A Terra não é plana, nos ajudem. E o que Nicolau Copérnico custou a vida dele, inclusive, na fogueira, quando através de observações, questão de sombreamento, onde pontos de raios de sol, confirmou que a Terra era esférica e que, na verdade, era o Sol o centro do universo e não a Terra o centro do universo. Custou a vida dele, inclusive. Né? Depois, Galileu Galilei confirma a teoria de Nicolau Copérnico, mas agora sim, com um artefato tecnológico, ele desenvolveu, é uma invenção, não era uma invenção dele, mas ele acaba melhorando, né, o sistema de observação, né, ele desenvolve um sistema de observação, né, e através disso ele consegue constatar que a Terra realmente não é o centro do universo, e sim o Sol, é a teoria heliocentrismo. Temos o hedonismo, que é uma teoria filosófico-moral, afirma ser o prazer individual, imediato, supremo bem da vida humana. Aqui nós temos uma obra de arte, Nascimento de Vênus. Quem não sabe, Vênus é a deusa do amor, é a Afrodite. Deixa eu voltar no slide rapidinho. Comentei com vocês, antes que eu esqueça da brincadeira, que essa obra de arte custou o olho da cara de Michelangelo. Não era, no caso, essa obra de arte fica na Capela Sistina, no teto da capela, no Vaticano, e Michelangelo ia pintando, e a tinta ia respingando, pegando no olho, acabou ficando cego. Essa obra de arte custou o olho da cara para Michelangelo. Péssima piada, prometo que as próximas eu melhoro. Mas vocês gostaram de casa aí. Quero ver joinha, quero ver like. Se você botar dislike, você vai ver de noite, olha, a sombra, o fantasma do Sr. Roberto vai puxar a tua perna aí na cama, rapaz. Se você não me botar dislike nesse vídeo, você vai ver. Tá bom? Vamos continuar nessa aula, meninos e meninas. Fase do Renascimento. 3 fases. 300, 400, 500. 300, desenvolvimento. Início, 400, desenvolvimento, 500, auge e ao mesmo tempo decadência do período do desenvolvimento do Renascimento. Divisão do Renascimento na Europa. Portugal
já ficou mais na parte de poemas, com os Lusíadas. Na Espanha, uma literatura cavaleiresca, né, com paródias de romances de cavalaria do período medieval, famosa obra de arte Dom Quixote, famosa literatura Dom Quixote Miguel de Cervantes. Na Inglaterra ficou ligado mais à obra de arte, a peças teatrais, com William Shakespeare, Hamlet, a famosa peça teatral de Hamlet, como símbolo do Renascimento na Inglaterra. E Países Baixos, na Holanda, ficou mais na parte também de literatura, né, o livro Elogio da Loucura, de Erasmo Rotterdam. Cada país seguiu então uma linha, né, e no Renascimento, na Itália, que ficou mais na parte de esculturas e pinturas. E aqui, como vocês observaram, cada país seguiu uma linha. Portugal, poemas, né, Espanha, literatura cavaleirescas, histórias de cavaleiros. Renascimento científico, nós colocamos aqui então para vocês, está aqui o Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, falamos sobre a história dele, o italiano Galileu Galilei, trabalhar mais essa parte de astronomia, o Nicolau Copérnico, inclusive, custou a vida dele, quando ele confirma a teoria heliocêntrica. Aqui embaixo, René Descartes. Essa aula ficou um pouquinho mais compridinha, mas eu não poderia deixar de falar sobre o René Descartes. Ele criou um método da ciência, um método. Quando surgiu a ciência, professor? Como que nós produzimos ciências hoje? E se eu falar para vocês que como produzimos ciência tem, então, ainda não tem, né, 500 anos. A forma como produzimos ciência. O Descartes criou um método, é um livro de bolso bem pequenininho, chama-se Método Cartesiano. É na área filosofia, mas o professor Roberto aqui de História vamos flutuar, vamos brincar um pouco aí nesse tema aí. Né? Vamos navegar em mares mais filosóficos. Eu gastei 25 anos para entender esse método. No ensino médio, a professora de História me explicou e eu fiquei assim, não entendi coisa nenhuma. Entrei na faculdade de História, eu estudei o método, eu estudei o livro, um livro de bolso pequenininho. Eu expliquei, inclusive, a matéria, mas eu não entendi nada, coisa nenhuma, só memorizei. Fiz o mestrado na área de tecnologia, na UTFPR aqui do Paraná. Eu estudei o método, eu apresentei o método em seminário, mas eu não sabia nada do que eu estava falando. Eu só memorizei. Num belo dia, eu estou explicando, eu estava montando a minha aula e acabou caindo o conteúdo do Renascimento, entrou ali Descartes. Olhei com calma, estava deitado na cama, estudando, né? Olhei aquele tema, olhei com calma, observei e falei, eu não acredito. Era isso que significava? Caiu a ficha. Vou fazer um teste rapidinho, vai dar 2 minutos. Vou lançar esse desafio. Não vai dar para eu poder saber, né? Mas quem puder dar um feedback aí, coloca no vídeo. Quem entendeu? Ah, olha, eu entendi. Ó, se não entendeu, não se preocupe. O professor Roberto gastou 25 anos para entender esse método. E num belo dia, como diz o outro, parece que eu bati a cabeça ou caiu a maçã e eu entendi. Vamos lá. Vou lançar esse desafio, eu gosto muito de fazer isso em sala de aula. Eu apresento ele em 2 minutos, um método que eu não entendi em 25 anos. E se você entendeu, dá um feedback pra gente aí no nosso vídeo. Tudo bem? Façam todos os raciocínios e os passos que eu falar para você. Então, o método cartesiano funciona da seguinte maneira. Descartes chegou e falou o seguinte, olha, eu vou partir do princípio que eu preciso ter certeza que o que eu estou vendo existe. E eu quero provar, através de um método, que a minha existência também é real. Que eu realmente existo. Para isso, eu vou começar a duvidar de tudo. Então, junto comigo, comecem a duvidar de tudo o que você está vendo. Comece a duvidar, inclusive, da tela do computador, do smartphone que você está assistindo essa aula. Comece a duvidar que ela existe. Depois comece a duvidar que você está ouvindo tudo e que é real. Comece a duvidar que o chão que você está pisando também é real. Eu sei, é meio desafiador. Comece a duvidar as cores, a sensação, percepção de sons, o paladar. O que você está sentindo também é real. Comece a duvidar de tudo isso. Agora comece também a duvidar que o que você está pensando também é real. Não, o que eu penso também não é real. Duvide de tudo isso. Tem uma coisa que você não pode duvidar. Para você duvidar do que você sentiu, do que você... Todas as suas percepções.
nasal, olfato, paladar, tudo. Apesar que você duvidou de tudo, uma coisa você não tem como duvidar, que você duvidou. A dúvida é real. Porque para você duvidar, tem que duvidar. Então, diante de tudo isso que você duvidou, uma coisa não tem como você ficar em dúvida. A dúvida é real. E se você duvidou, você pensou. Se você pensa, você existe. Aí vem a famosa frase que eu termino nossa aula, inclusive. Penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Ergue a mão aí quem acertou. Quem conseguiu entender. Se não entendeu, não se preocupe. Tem mais uns 50 anos para vocês entenderem junto comigo. Para casa, uma atividade Milo de Vênus, meus amigos. Tá? Sandro Botticelli, deusa do amor, Afrodite, responda essa atividade, essa obra baseada na mitologia greco-romana, produção artística do Renascimento. Qual que é a resposta que está correta aqui então? Qual que é a imagem e a resposta correta que está representada com a imagem? Quero agradecer a todos vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham se divertido e que vocês tenham se divertido junto comigo nessa aí. Tá bom? Bom estudo, tudo de bom para vocês, força positiva, até a próxima. Valeu!